O acesso mais fácil aos meios de comunicação, como a TV e a internet, tem feito com que as crianças tomem contato mais cedo com o mundo adulto. E como elas tendem a imitar o que veem, acabam incorporando características adultas. Frase da psicóloga Cecília Medeiros. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia e não sei se você já parou para pensar, mas a cada dia é mais difícil afirmarmos até onde vai o período da infância. Daqui a pouco vai ser difícil, muito difícil mesmo, afirmarmos que exista verdadeiramente esse período em nossa sociedade. Quer ver? Tente imaginar, tente chamar uma criança, ou um garoto ou uma garota de 11, 12 anos e diga para elas, vocês são crianças, vocês estão na fase infantil. Todos querem ser, no mínimo, chamados de adolescentes. Mas o mais impressionante é a mudança de postura cada vez maior dos mais novos. Como disse a psicóloga da nossa frase do dia, eles hoje têm maior acesso às novas tecnologias. E lembre-se, você com mais de 30 anos de idade, que no seu tempo, no nosso tempo de criança, quando uma nova tecnologia era lançada, os nossos pais levavam anos mesmo para obtê-la. Hoje, temos o nosso iPhone 4S nas lojas e os pais já se enfileiram com seus filhos sedentos pelas novas tecnologias para comprá-los. Vamos debater com os nossos convidados hoje aqui presentes no programa Assunto do Dia até onde esse adultismo é aceitável ou não. E a partir do ponto de vista com relação aos pais irresponsáveis, como eles devem tomar atitudes, se portarem diante dessa dificuldade, desse desenvolvimento precoce que passam a prejudicar, sim, as nossas crianças. Ou, desculpem, dos pré-adolescentes. E é bom agir como gente grande, aos 6, 7, 8 anos de idade. Isso aí a gente vai contestar, vai conversar aqui com os nossos convidados, vai lançar essa interrogação para que eles possam desenvolver o que seria viável ou não, se seria uma coisa negativa ou positiva. Daqui a pouquinho a gente vai conferir com o nosso debate. Mas antes vamos conferir uma introdução à matéria introdutória com a repórter Mirela Ribeiro e daqui a pouquinho a gente volta. As atividades que antes faziam parte da rotina das crianças, como brincar de boneca, pular corda, esconde-esconde, entre outras, hoje em dia faz parte do passado. Os brinquedos mudaram de formato. O computador, por exemplo, é o mais novo aliado da criançada. E é muito comum ver os pequenos trocarem hábitos infantis para ficar em frente a esse aparelho. Os acessórios coloridos em toda a parte do quarto ainda deixam os vestígios de uma infância feliz. Mas a menina Giovana Rosa, de 10 anos, também está se adequando às modernidades, deixando de lado hábitos como brincar de boneca, por exemplo. Tudo que eu ouço, a minha mente é muito aberta. Daí tudo que eu ouço, que é bom para mim guardar na minha mente, eu guardo. E quando alguém faz uma pergunta para mim, nunca falta a resposta na minha boca, porque sempre eu tenho alguma coisa para falar. E quanto à tecnologia? Eu gosto da tecnologia porque quando eu não tenho nada para fazer, eu ou mexo no iPod ou na boneca, mas mesmo assim prefiro do iPod. Apesar dessa evolução, a pequena reconhece a importância da educação que recebeu dos pais sobre esse aspecto. Eu acho que é muito bom essa educação que meus pais me dão, porque eu sou engraçada, espoleta, e não sou mal educada. Mas tem algumas crianças que são engraçadas, espoleta e muito mal educada. Graças a meus pais, eu não sou mal educada. O diálogo nesses casos se transforma no melhor remédio, já que as crianças têm um poder de discernimento maior e entendem tudo o que é dito. O pai da menina Giovana não faz diferente. Ele busca manter a conversa em qualquer circunstância. Procuro conversar de tudo com ela, porque eu tenho um acordo com a minha esposa. Não adianta eu fugir de assuntos com a minha filha, eu procuro responder todas as perguntas para ela, porque é melhor eu explicar conforme o que é de verdade do que o mundo lá fora, os amigos, explicar do jeito deles, né? Então eles colocam da forma deles e eu tenho uma conversa assim, bem aberta com as minhas filhas.
O fácil acesso aos meios de comunicação e aos aparelhos advindos à tecnologia são um dos principais fatores que fazem com que muitas crianças tenham um comportamento adulto de maneira precoce. Se você tem uma criança adulta ou conhece alguma assim, assista agora o programa Assunto do Dia com Felipe Cavalcante e tire todas as suas dúvidas. Muito bem, acompanhamos essa introdução acerca do tema que vamos abordar a partir de agora, aqui no programa Assunto do Dia, que seria justamente uma sugestão de um telespectador que entrou em contato conosco através do Facebook e sugeriu essa pauta, adultismo, crianças que se comportam como adultos. Claro que não seria simplesmente o sentido dessa palavra, mas a ideia inicial que o telespectador passou foi justamente as crianças que estão precocemente se comportando como adultos. Crianças que se comportam como adultos. Isso aí é positivo, é negativo. Você vai acompanhar aqui durante o debate no programa Assunto do Dia, é claro. Eu conto com a sua participação, com a sua audiência, é claro, com os seus comentários, não é? Então isso é muito importante para a gente. Esse programa é feito especialmente para você. Utilidade pública, prestação de serviço, o debate em si aqui, isso tudo é graças à sua audiência, à sua participação, à sua interação conosco. E hoje contamos aqui para falar sobre esse assunto, a questão do adultismo. Contamos com a presença aqui em nosso estúdio da doutora Damares Flor. Ela que é pedagoga, escritora e está aqui conosco para debater acerca desse assunto. Assim como contamos com a presença da doutora Letícia Rezende, ela que é psicóloga, pesquisadora, escritora, e está aqui conosco também para tirar todas as dúvidas acerca desse assunto. E você que está em casa nos acompanhando, você é o nosso convidado a participar do programa Assunto do Dia. Você pode ligar para nossas linhas interativas através do 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Sempre vai passar no rodapé do seu vídeo os contatos telefônicos para que você possa ligar para a gente, participar ao vivo, se assim você quiser, ou deixar sua pergunta com a nossa produção. E você, internauta, que nos acompanha também através do nosso site, o www.rbctv.com.br, é o nosso convidado também a participar através das redes sociais, tanto no Twitter como também pelo Facebook. Lá no Twitter você nos procura através do @Assunto do Dia RBC. @Assunto do Dia RBC, nos adicione, nos procure, deixe seu comentário. Lá no Facebook nos procure por Assunto do Dia. Assunto do Dia no Facebook e @Assunto do Dia RBC lá no Twitter. E eu quero mandar um abraço especial a todos os nossos telespectadores de todas as partes desse país que nos acompanham tanto via satélite pela parabólica, como também através do canal 6 em Caruaru e áreas próximas, através do canal 14 em Santa Cruz do Capibaribe, em Recife, região metropolitana, enfim, em áreas próximas, adjacentes, através do canal 14, através também do canal 28, lá no Cabo de Santo Agostinho, para o litoral sul do nosso estado. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. E agradecemos aqui a participação, a presença das nossas convidadas. Mas é um assunto que, com certeza, tem deixado muitos pais com o cabelo em pé. E eu queria já iniciar aqui o nosso debate perguntando aqui a Damares Flor justamente por que acontece isso, por que as crianças estão se parecendo mais com os adultos. Bom dia, Felipe, é um prazer estar novamente com vocês. E um trabalho muito bom, isso é um trabalho de responsabilidade social, né? Uma ajuda muito boa para os pais que estão às voltas com esses problemas. E nós sabemos que o século XXI é o século da velocidade. E o que acontece com esse século, ele respinga no indivíduo, né? E nossas crianças realmente, elas são mais maduras. Agora, maturidade e adultismo, ou parecer com adulto, são duas coisas diferentes, certo? Então, a maturidade é uma coisa boa. Agora, quando a criança se parece com um adulto, ou ela se comporta psicologicamente como um adulto, certo? Aí já é uma coisa um pouco estranha. Há uma alteração no circuito do cérebro para que ele, com 6 anos, se comporte como alguém com 20 anos. Não é? Então, há uma alteração prejudicial e é preciso muito cuidado e ver quais são as causas que estão levando aquela criança a comportar-se como um adulto.
Agora, Letícia, é importante essa deixa aqui da Damares, justamente com relação ao fato de ser negativo em algum aspecto ou alguns aspectos também. Mas, por exemplo, a gente observa que muitos pais aplaudem, às vezes, atitudes de filhos, né, crianças, que tendem a se inclinar nessa questão de serem próximas aos adultos. Muitos pais batem palmas mesmo, de muito bem, meu filho, não sei o quê, e não repreendem. Isso tende a ser um fator positivo, negativo? Qual a sua opinião a respeito? Veja, Felipe, bom dia, primeiramente, bom dia a todos. Essa questão é uma questão realmente de muito cuidado, não é? Como disse Damares, porque eu vi, quando você introduziu o programa, que talvez esse programa não fosse introduzido assim há uns 50 anos atrás, não é? Você deu Twitter, site, enfim, Facebook, não é? Então, são coisas da nossa época, não é? Que estão, a tecnologia está para todos, não é? Não só para o jornalismo, mas, enfim, para toda a sociedade, inclusive para as crianças, ou principalmente para as crianças, não é? Que estão, assim, cada vez mais, vamos dizer, em contato com isso muito mais frequente. E eu vou aproveitar esse gancho, porque temos uma participação, uma pergunta das pessoas nas ruas. Vamos acompanhar. Os meios de comunicação, a alimentação e até mesmo a moda podem interferir neste amadurecimento precoce? Bom, essa pergunta é justamente a resposta que a gente vai tentar trazer, né, para muitas pessoas que também tendem a se perguntar, a se questionar com relação a essa questão do meio de comunicação. A moda, não é? Já é de muitos anos. Como é que a moda está hoje para as crianças, não é? Eu acho que tem uma questão que fica, não é? Porque criança a gente sempre teve. Agora, infância é uma coisa diferente. Não é? A infância eu costumo dizer que é um estado de espírito que foi construído, na verdade, pela sociedade. E como é que a gente vê a infância hoje? Não é? Quando você diz assim, as crianças não estão querendo ter mais infância, estão querendo ser como adultos, a gente já viveu isso em outras épocas, não é? Onde esse estado essa coisa de infância não era tão marcado, não é? Como as idades da vida, não é? Então, eu acho que tem que ter muita cautela em relação... Acho que criança usar moda adulta, eu acho que não tem questões a princípio, né? Agora, como os pais e os responsáveis vão lidar com isso, eu acho que isso é uma questão importante, não é? Com certeza. Porque eu acho que tem a ver com a questão do brincar, que é próprio da criança. Então, se isso for no âmbito da brincadeira, não é? No âmbito da questão lúdica, não é? Então, acho que isso não tem questão nenhuma. Agora, quando passa para algo mais sério, mais da realidade, então, se portar como adulto, não é? Fora, não é? Isso começa a atrapalhar as atividades da criança, aí eu acho que sim, aí tem uma questão a se preocupar. Tem aqui uma participação, eu vou encaminhar essa participação inclusive para a Damares, a Cristiane Sena aqui pelo Facebook. Bom dia. Esse problema não é uma consequência da maneira como as crianças foram criadas? Nesse caso, o adulto é que deveria ser conscientizado e não as crianças, não é verdade? Aí está aí a participação da Cristiane Sena. O que é que a gente poderia responder para a Cristiane, Damares? Olha, as crianças, todos nós temos uns neurônios espelhos, que a função desses neurônios no cérebro é copiar comportamento, certo? Então, o nosso cérebro, ele está sempre, por exemplo, eu olho aí para a câmera e meu cérebro começa a fazer o que ele está fazendo internamente, certo? Então, nós estamos sempre a copiar comportamento, inclusive moda. E os pais têm um papel na vida dos filhos como se nós estivéssemos numa BR e que ela precisa ser sinalizada, certo? Então, essa sinalização, esse papel de semáforo na vida dos filhos, isso é muito forte. E nós temos observado que os pais têm, principalmente os pais desses últimos 20 anos, têm sido muito permissivos, talvez pela correria, pela sobrevivência, e tem deixado muito essa questão de sinalizar, de impor limites. Isso é muito sadio, impor limites. A menina que falou anteriormente, ela disse, sou educada porque aprendi com meu pai. Normalmente, quando a gente vai impor limite, a criança ou o adolescente fica zangado.
Ele diz que não quer, e isso é chato e tudo. Mas logo depois, eles vão se acomodando e vão vendo que aquilo é sadio para a vida deles. Quando nós abrimos mão e somos permissivos, principalmente muitos pais, até 12 anos, tudo é permitido. Depois acabou a brincadeira, aí eles começam a cobrança. Ou então, a criança começa a se apresentar como adulto, imitando, que é normal imitar pai, imitar mãe, imitar tudo. É normal, são referências. Agora, quando aquilo se torna um comportamento precoce, certo? Aí, por exemplo, a roupa de show, que as crianças, que eram só das artistas se apresentarem em show. Normalmente, quando ela vai à rua, ela vai com roupa normal. Mas aí os pais começaram a comprar roupa para as crianças, não é? As crianças seminuas, só com aquela. E elas começaram a não querer mais botar roupa, certo? Então, e aquilo ali, houve uma permissão, uma exposição do corpo da criança, não é? E eu não acho correto. Não é porque eu tenho 60 anos que. Não, porque está tudo errado, não. Eu gosto da vida como ela é. Certo? Eu acho, eu vivo cada momento. Vida, né? Agora, dizer que eu tenho sobrinhas que foram criadas vestindo como criança. Mesmo quando ela queria, não, eu quero aquele short curtinho, com o bumbum de fora. E a mãe, não, bumbum não vai botar o bumbum de fora, não. Vamos botar essa roupa. E as crianças vão habituando. Outras que deixaram, que comprava a roupa. Hoje, as crianças estão, e aquela coisa, entre a elegância e a vulgaridade. E a gente vê crianças ou adolescentes vestidas com vulgaridade. Agora, e por quê? Quem foi que comprou a roupa? Foram os pais. Ou quem permitiu que ela fosse comprar? Foram os pais. Então, nós precisamos recuperar a energia materna e a energia paterna. Certo? Não defendo pancadaria, nem violência física, nem psicológica e nem moral na criação. Mas nós, pais, mães, avós, precisamos recuperar a energia materna. Geralmente, como os pais têm muita força, eles nunca batem, né? Eles fazem assim, o quê? Né? Passa o olho assim e o menino obedece. Já a mãe grita e ele não obedece. O que é aquilo? É a energia paterna. Certo? Então, e nós precisamos recuperar e dar limites e dar referências, boas referências. Não existe uma coisa tão bonita como viver cada etapa da vida. Uma criança vivendo como um adulto, primeiro que é prejudicial ao cérebro. Não é? Primeiro que o brincar é capacitar para a vida adulta. Sim. O brinquedo, não é, doutora? É capacitação. E se ele sai queimando etapas, né? Isso pode trazer efeitos pós-traumáticos. Eu acho que essa questão eu posso... E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Okay. Vou deixar nesse gancho aí, vai continuar, tá certo? Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, para a gente ir para a previsão do tempo, e daqui a pouquinho a gente retoma. E eu queria voltar nesse ponto aí, segura um pouquinho, tá certo? Vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com chuva passageira. À noite o tempo fica firme. Em Petrolina a previsão também é de sol e não chove. Em Recife a mínima é de 25 e a máxima de 29 graus. Em Caruaru a mínima é de 21 e a máxima de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Arco Verde a mínima é de 16 e a máxima de 29. Já em Petrolina, a mínima é de 19 e a máxima pode chegar a 36 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo para hoje aqui em algumas localidades do nosso estado e daqui a pouquinho a gente retoma ao nosso debate aqui com as nossas convidadas. E eu espero pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta. Você concorda que as crianças estão se tornando adultas cada vez mais cedo? Realmente as crianças hoje em dia, ao continuar do tempo, hoje você vê as crianças a partir de 2 anos de idade já tem um pensamento positivo das pessoas antigamente, das crianças de antigamente, né? Hoje o desenvolvimento vem cada vez mais se desenvolvendo, né? O trabalho. Né? A partir dos 2 anos, a criança já começa a ter um desenvolvimento muito evoluído.
Você concorda que as crianças estão se tornando adultas cada vez mais cedo? Concordo sim, com certeza, porque as crianças também são influenciadas pelos meios onde ela vive, né? Nas escolas já ensinam assuntos que antigamente só podiam se falar com as crianças que tinham certa idade na adolescência. E hoje já são tratadas enquanto elas estão na infância ainda. Coisas que nós vemos já são bem adiantadas, são influenciadas pelas músicas hoje, que são completamente de forma diferente do modo antigo e que influenciam muito na infância da criança para que ela possa crescer e ficar com a mente mais evoluída. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco e um dos fatores importantes, olha, é inegável a responsabilidade dos pais na formação do nosso tema de hoje, que são as crianças adultas. Encher a criança de tecnologias e cursos e privá-las da convivência real, com o mundo real, com outras crianças, vão propiciar um tipo de isolamento. Faz com que a criança esqueça que é realmente criança e passe a agir como aqueles ou aquelas com quem ela se relaciona, os adultos. Mas existem aquelas que, mesmo em contato com outras crianças e sendo repreendidas constantemente pelos pais, querem, porque querem, agir como adultas e falar como adultas. Existem complicações nesse aspecto porque há teóricos, né, que explicam que não deve haver esse tipo de comportamento. E eu queria já iniciar aqui o nosso debate, né, com a presença aqui, já contamos com a presença em nossos estúdios da Damares Flor, ela que é pedagoga, pesquisadora e escritora, assim como contamos com a presença da Letícia Rezende, ela que é psicóloga e psicoterapeuta do CPPL Clínica Psicanalítica. E você é o nosso convidado a participar do programa Assunto do Dia. Já temos aqui algumas participações das pessoas pelas redes sociais e é justamente um dos pontos que a gente gerou esse comentário e foi importante a participação, inclusive, do Fala Cidadão, as pessoas nas ruas comentando acerca do tema. Tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. O Ivaldo Moraes de Souza, ele diz o seguinte, ele acha que criança é criança, jovem é jovem, adulto é adulto, tudo dentro da sua faixa etária, mas o avanço tecnológico sufocou esse processo lógico da vida, mudando o comportamento das pessoas e, em particular, as das crianças. Está aí uma participação do Ivaldo Moraes de Souza. Eu queria já sugerir aqui a Damares para comentar em cima desse comentário do Ivaldo. Eu acho que ele tem toda razão quando a gente já estava falando aqui dessas questões de etapa, né? Criança realmente tem que ser criança e viver esse tempo de criança. Agora, a tecnologia em si, a mudança em si, ela não provoca o adultismo. Até porque a realidade, ela sempre esteve em constante transformação. Não é? Nunca foi parada, né? Então, aí o que muda são os paradigmas são nossos modelos, nossos padrões. Agora, aí nós voltamos, né, Letícia? A questão inicial é a questão da família. Certo? Então, como é que a família está conduzindo essa passagem de criança para adolescente, para adulto? E quais são os limites? Por exemplo, a criança, ele fica no computador tanto tempo... Não sei se vocês ouviram falar de um tratamento que já está havendo para você se descomputadorizar. Não é? Desinternalizar. O indivíduo passou tanto... Teve um indivíduo que passou tanto tempo na internet que caiu. Teve um mal súbito lá, certo? Um AVC de tanto acessar a internet. Crianças fazendo tratamento para largar o aparelho. O que é isso? Primeiro que há uma motivação enorme. A internet é uma escola sem fronteiras. Não é? E ela é motivadora, ela foi preparada. Agora, e os pais? Cadê o limite? Não é? Não é isso, Letícia? Esse tema é muito importante, sabe? Porque tem alguns pais que ficam muito inseguros, não é? Achando que não conseguem mais ser pais, não é? Ou que na época deles aí é que era bom, não é? E não conseguem achar como é que vão dar limites, aquilo que você falava antes, né, para as crianças. Porém, tem uma pesquisa, você falou aí no computador, não é? Que eu li recentemente na Isto.é, se não me engano, que a média das crianças no computador hoje é mais de 4 horas por dia. Né? Então, isso diz um pouco de como os pais estão dando esse limite. Também, claro, né, essa roda viva que a gente vive, né, como é que eles vão
proporcionar a seus filhos outras atividades, né, em meio a outras crianças, além da escola, não é, que é um lugar, eu acho que, fundamental para isso, né, mas também a escola, com muito computador, aí vira, não é, quase que como está em casa, mas como é que se vai proporcionar aos filhos espaços, né, de convivência em que eles possam criar. Porque eu acho que essa questão da criação, da invenção, de como é que eles vão... Porque antigamente tinha os jogos, hoje tem outros jogos. A gente não pode ter esse saudosismo, não é, e dizer, antigamente é que era melhor. Não é? Mas hoje, com o que a gente tem hoje, com a tecnologia, com os jogos que a gente tem hoje, como é que se pode criar, como é que se pode estar em grupo, como é que se pode, não é, as crianças conversar entre elas, não é? Uma das coisas importantes que foi tocada justamente foi essa questão da interação. Né? Antigamente não se tinha essa tecnologia, né? A tecnologia é muito importante, é claro, para propiciar a questão da comunicação, mais, digamos assim, uma interação maior, né? Com mais pessoas, com mais grupos, em um espaço bem curto, né, em período de tempo. E a gente observa que em um outro debate que nós lançamos aqui, estávamos debatendo, sobre a questão dos meios de comunicação, o avanço dos meios de comunicação. E foi falado que hoje as pessoas estão sem aquele contato olho a olho, sem aquele contato mais presencial com os outros. E isso, o ser humano sente essa necessidade. E muitas vezes entram nas redes sociais em busca de um amigo, de um colega, de uma interação. Às vezes a pessoa está do teu lado. E às vezes você não fala com essa pessoa quando você está próximo a essa pessoa fisicamente. Veja, Flávio, isso é algo realmente da nossa época. Eu acho que não tem nenhuma questão de ir contra essas questões virtuais. Não é? Acho que isso é saudável. É saudável. Não é? É saudável, é uma interação, inclusive, virtual. É saudável até um certo ponto. A questão é que nós ainda, talvez cheguemos lá, mas nós ainda não utilizamos essa interação virtual na maior frequência da nossa vida, não é? A escola ainda não é totalmente virtual, você ainda vai à escola, você ainda encontra amigos, ainda. Então, isso pode prejudicar, sim, não é? Essa interação de contato com o outro, não é? De você perder um pouco essa dimensão do semelhante, não é? E aí, enfim... E agora a gente vai a mais uma pergunta, mais uma participação das pessoas nas ruas. Eu queria saber de que forma os pais contribuem para o desenvolvimento precoce das crianças. Boa pergunta, é justamente aquele gancho que a gente pegou com relação aos pais. Qual seria a resposta para esse nosso telespectador? Olha, alguém disse, já um dos telespectadores disse que isso faz parte do contexto da criança, né? Em que meio a criança vive, em todos os sentidos. O meio primeiro ainda é o meio familiar, não é? Apesar da família estar mudando bastante, mas a questão familiar ela ainda é o lugar onde a criança vai aprender as primeiras coisas e aprender enfim, a se comunicar, a crescer, como é que ela vai crescer, as coisas que ela vai valorizar, não é? É através dos pais ou de quem cuida delas, né? Então, isso que a doutora Damares falou, eu acho que é importante no sentido dos pais continuarem dando limites a seus filhos, porque eles agradecem os limites, não é? É verdade que no primeiro momento, não, você não confia em mim, não é? Você é um chato, mas depois, não é? A criança percebe que era tudo que ela queria. Era tudo que ela queria que o pai dissesse, olha, isso é um exagero, não faz assim, não vou deixar, não é? Mas de forma que a criança depois perceba que realmente, não é? Temos aqui uma participação interessante também, o Jackson Santos e da Isabel Cristina. O Jackson diz o seguinte: os pais que vestem as crianças de forma vulgar são passivos de crime, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente? É uma pergunta, um questionamento do Jackson Santos aqui. E a Isabel Cristina diz o seguinte: na verdade, elas serão amanhã o que estão imitando hoje. Tá aí uma participação da Isabel Cristina. Temos aqui também a participação da Maria Gorete Souza. Não é possível apresentar um culpado, mas o principal influenciador disso tudo é a velocidade e a quantidade de informação que a criança tem hoje. E isso também é um dos fatores que podem contribuir, né, Damares? Olha, eu não acho que o peso da informação
Não, eu não vejo a tecnologia como uma coisa ruim. Se a gente for defender isso, a gente vai ser do tipo dos conservadores, que quando apareceu a anestesia, os conservadores ficaram zangados. Não, a dor é divina, tem que operar com dor, sangrando, sabe? E a gente vai ficar contra um monte de coisa. Eu sou favorável, inclusive eu defendo que a tecnologia invada as escolas, certo? Que seja como um play center, onde as crianças tenham autonomia para ir buscar a comunicação. O que eu acho doentio é quando a gente o exagero e a gente esquece as demais coisas. É como a vida é como um bolo que tem que ser batido com todos os ingredientes. Então, após o outro. A gente não pode abrir mão do diálogo entre os pares, em casa, na escola. E se você quer se comunicar só através do Facebook ou outros similares, é sinal que tem alguma coisa errada na sua convivência familiar que você está buscando, né? E a Organização Mundial da Saúde está advertindo que a depressão será a maior doença do século, do nosso século. Né? Vai matar mais do que a AIDS, mais do que o trânsito, mais do que a violência. Então, e as pessoas que não têm mais ninguém com quem conversar em casa, nem na escola, não tem mais amizade, não confia mais em ninguém. E muitas pessoas se refugiam nas redes sociais para poder ter esse exatamente. diálogo. E com pessoas que mentem, que não são, às vezes é homem, diz é mulher, quer dizer, é uma coisa que não é confiável, a conversação na rede, não é? Então, mas isso demonstra o quê? Que o indivíduo tem alguma coisa no seu relacionamento familiar e no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, que não está bem. Então, é por isso que nós precisamos. Quando o telespectador perguntou quem é o culpado, eu não gosto muito de caça-culpado, não. Porque nós vivemos... O século XXI é um grande desafio. No século passado, nós tivemos duas grandes revoluções, né? A revolução da tecnologia, né? Da informática, e a industrial, no mesmo século. Para o nosso cérebro dar conta disso. Tivemos duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. E somos dinossauros, porque nós passamos vivos de um milênio para o outro. Isso não acontece todo dia, né? E estamos aprendendo. Aí uma pesquisa que 96% dos terráqueos terão que fazer capacitação para entender o século XXI. É extremamente complexo. É muito complexo mesmo, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que os pais precisam relaxar, sabe? Porque eu fico imaginando uma criança de salto alto numa festa. Né? Uma criança muito pequena, enfim, uma criança de 5 anos de salto alto numa festa, e ela olha aquelas outras crianças correndo, morta de vontade de correr. Como é que vai correr de salto alto? Como é que vai brincar, sabe? Como é que vai subir nos brinquedos que tem lá na festa, sabe? Então, eu acho que tem que também... porque se os pais valorizam aquilo, as crianças tendem, não é, a valorizar aquilo que os pais valorizam, não é? Óbvio que não é uma coisa, mas a tendência é essa, não é? Então, acho que respeitar um pouco, perguntar, conversar, como diz Damares, não é? Conversar muito, eu acho que essa conversa pode se estender, não é? A família como um todo. Às vezes tem um tio que você se dá melhor, ou que chega e conversa, às vezes tem uma professora na escola, às vezes tem uma avó, não é? Mas conversar bastante e ver também o que é que as crianças dizem sobre isso. Não é? E por que elas estão querendo tanto botar... Tema dá um seminário. Com certeza. Esse tema aqui, olha, infelizmente o tempo é pequenininho, mas o assunto, de maneira geral, não falta. Né? A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, que, por sinal, está muito bom, e daqui a pouquinho a gente volta. Que diferenças você observa em relação às crianças do seu tempo e às do tempo atual? Eu observo que as crianças de antigamente, elas se preocupavam mais com brincadeiras, com se desenvolver entre umas e outras, conversar um pouco mais sobre fazer aqueles tipos de brincadeira. E hoje em dia elas já procuram outras coisas na internet, os meios mais atuais hoje em dia, e vai tomando conta e trazendo uma mensagem contrária àquilo que vem fazer parte da criança, né? Aquilo que é inocente, aquilo que é mais saudável para as crianças.
Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco e último bloco do programa, mas ainda há tempo de você interagir conosco, participar aqui do programa Assunto do Dia. Agora a gente vai à central de produção acompanhar o que se fala na internet sobre crianças que têm o comportamento de adultos ou adultismo, como o nosso telespectador que lançou essa pauta para que a gente pudesse gerar esse debate, também disse. Vamos acompanhar agora com a Thalita Belo. Olá, Felipe, e você que está em casa nos acompanhando. De fato, as crianças de hoje em dia são bem diferentes das do meu tempo. Vamos às informações. O nominuto.com, Felipe, traz o seguinte destaque. Crianças estão se tornando adultas cada vez mais cedo. É cada vez mais comum pais e educadores recorrerem ao auxílio de psicólogos na educação de suas crianças. O mundo moderno impõe às famílias certos desafios sociais até então desconhecidos. Um deles trata da precocidade com que as crianças estão deixando de ser crianças. Já o Páginas da Cultura, Felipe, traz essa informação importante. São tantas as mudanças que chega o dia em que o arcaico vira atual. Até o início do século XX, as crianças eram educadas como pequenos adultos. Os meninos se vestiam com terno e gravata. As meninas pareciam as avós em que a longo prazo se transformariam. E de fato se transformaram em nossas avós. As crianças já estavam preparadas para o mundo real. Mas agora as coisas mudaram. As crianças estão virando, trajando e até mesmo consumindo como adultas. Já o maisde50.com.br, o site maisde50.com.br, Felipe, traz esse destaque sobre o tema de hoje. Na era da globalização, muita coisa tem chamado a atenção e fazendo com que o dia a dia se torne diferente. Na década de 60 e 70, os jovens lutavam para garantir a sua individualidade. Mas o que tem mais chamado a atenção do autor desse artigo do site é que nesses novos tempos é o contrassenso que se deu na diferença de idade. Ele explica: hoje em dia vivemos um estranho fenômeno. Os velhos estão se tornando jovens, enquanto as crianças ficaram mais adultas. Uma reflexão aí para os nossos especialistas debaterem. Voltamos então aos estúdios do Assunto do Dia. É com você, Felipe. Muito bem, Thalita Belo trazendo mais informações do que se fala na internet sobre esse assunto em pauta aqui no programa Assunto do Dia. Olha, a gente vai continuar aqui com os nossos convidados, temos uma série de participações dos nossos telespectadores. Hoje um bom número de pessoas participando aqui e interagindo sobre esse tema. E hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios da Damaris Flor, ela que é pedagoga, pesquisadora e escritora também. Daqui a pouquinho a gente vai lançar aqui, falar um pouquinho do livro dela, Neurociência para Educador. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Temos aqui também a participação da Letícia Rezende, ela que é psicóloga e psicoterapeuta do CPPL, Clínica Psicanalítica. E temos aqui a participação também da Patrícia, que nos ligou, interagindo com a gente. A Patrícia Delinha do Tiro diz o seguinte: tem um sobrinho de 5 anos e normalmente quando estou conversando com meu marido, ele está por perto. A criança responde coisas que ficamos surpresos. Gostaria de saber se a criança fica assim por ouvir as conversas dos pais e por isso acabam aprendendo mais cedo. Está aí a participação da Patrícia. Damaris, isso pode acontecer? Pode sim, pode e deve acontecer. Primeiro que eu gostaria muito de chamar a atenção para a diferença entre maturidade e essa epidemia de adultismo, que é uma epidemia mundial de adultismo, de criança ou adolescente vivendo como adulto, comendo como adulto, se vestindo como adulto, se pintando como adulto e até já tendo sexo como adulto, fazendo sexo como adulto. Então, é uma epidemia, certo? O adultismo. Agora, o que é a maturidade? As nossas crianças, o cérebro da criança é um cérebro tão rico,
e tão capaz de captar as relações do ambiente e dar palpite. E eles são capazes de brincar, de escrever, estar ouvindo o que se passa dentro de casa. E na hora ele tem uma opinião formada. Isso é muito natural, isso é sadio. E isso demonstra maturidade, que é muito interessante, inclusive que os pais, eles incentivem a maturidade, que é diferente de incentivar o adultismo. Que já é outra coisa. Que é outra aí coisa, aí é negativo. Que é a epidemia que nós estamos vivendo. É diferente, senão nós vamos criar imbecis. Né? Se a gente começa a não ver que a maturidade é uma coisa boa, normal, sadia da criança, a criança está atenta às relações entre os seus pais, entre ele, entre os irmãos, entre a escola, entre o mundo, o acesso aos meios de comunicação, ele ser realmente uma criança do século XXI, isso é sadio. Temos aqui outra participação, a Maria Lívia, que vai encaminhar essa pergunta para Letícia Rezende. A televisão faz com que a criança se torne adulta precocemente? Está aí a participação da Maria Lívia, Letícia. Olha, Maria, como eu já disse, eu acho que a televisão por si, acho que não é essa a questão. Mas eu acho que todo o ambiente da criança, como um todo, e a televisão faz parte desse ambiente, depende de como ela é introduzida no mundo da criança. Aí já em comum acordo aqui, essa participação também aqui pode atrelar esse desenvolvimento da sua resposta. O João Carlos de Olinda, para os pais que passam muito tempo fora de casa, o que pode ser feito para que a criança aproveite bem a sua infância? Isso é uma questão interessante, porque hoje a maioria dos pais trabalham fora, E aí, enfim, a criança normalmente tem um turno na escola, e o outro turno o que é que faz, Onde ela fica, com quem fica e o que é que ela faz. Eu acho que precisa, os limites que os pais dão às crianças, eles precisam ser continuados mesmo quando os pais estão fora de casa. Então, se está com uma tia, se está com uma babá, se está com uma pessoa que cuida, que isso seja conversado com essa pessoa para que esse sentimento de que os pais estão fora, porém, a criança ainda internaliza esses limites. Eu acho que isso é uma construção dos pais com quem fica com a criança, com os cuidadores da criança. Muito bem, aproveitando o momento aqui, esse tempinho, temos aqui o livro da Damares Flor, juntamente com a Terezinha Augusta Pereira de Carvalho, escreveram um livro sobre neurociência com título Neurociência para Educador, coletânea de subsídios para alfabetização neurocientífica. Está aí o livro aqui da Damares Flor. Fala mais ou menos sobre o que, Damares? Olha, nosso livro, ele é uma alerta para os educadores, para pais e professores, no sentido de conhecer melhor o desenvolvimento do cérebro da criança, do adolescente, do adulto, e a gente mudar nossa postura em relação à nossa criação. Porque quando a gente sabe, por exemplo, que a emoção é um fenômeno neuroquímico, é tão diferente do que a gente sabia antes sobre emoção, e qual é o papel da emoção na formação da personalidade. Então, são assuntos como esse que nós tratamos aí no livro. Muito bem. E também, no caso, para quem sabe mais informações, tem um site da CPPL, não é, Letícia? É o www.cppl.com.br. A gente trabalha lá vocês vão encontrar alguns livros nossos, eu não trouxe aqui hoje, mas lá no site vocês podem encontrar. E a gente trabalha, eu queria até puxar esse gancho final, que é sobre essa questão dessa epidemia, que ela falou, adultismo, Então isso torna como se fosse uma doença. Eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque isso faz com que a gente perca a singularidade de cada família, de cada criança, tratando isso como de uma forma global para todas. Acho que isso a gente trabalha bem com quem nos procura lá no CPPL, com os pais e com as famílias que nos procuram, para que a gente entenda cada contexto da criança e trabalhe nesse sentido singular de cada um. Muito bem. Temos aqui também a participação da Natália de Boa Viagem. Como posso educar meu filho fazendo com que ele aprenda, porém sem perder a ingenuidade de uma criança?
é meio complicado no tempo atual, né? Eu acho que ela precisa encontrar esse jeito, não é? Que jeito ela encontra? Certamente tem muitas perguntas, será que esse jeito é o jeito certo ou o jeito errado? Não é? Eu acho que não tem jeito certo ou jeito errado, mas tem o jeito que ela encontra junto com o filho, não é? De poder relacionar-se com ele, de poder fazer com que ele se sinta bem, não é? E se no caso tem alguma dificuldade, não é? Acho que conversar primeiro com os familiares e aí se ainda achar que está muito difícil, procurar uma ajuda, não é? E tem aqui a participação do Iveson Leandro pelo Facebook. A escola pode influenciar esse crescimento precoce? Os pais devem estar em alerta com isso? Também, não é, Claro, Damares? também. Há escolas que cometem erros absurdos. Por exemplo, um menino de 3ª série estudando o assunto de 4ª, que é para ela tentar ser melhor no mercado. Então, isso é um absurdo. A escola também, né, professores. É um contexto, né, que acontece que nós precisamos estar atentos. E eu acho que uma saída boa para educar com tranquilidade é ser simples. Simples, natural. Para encerrar aqui essas participações, inclusive o programa, porque estamos chegando ao final do programa, infelizmente, temos aqui a Maria Gorete Souza. Os pais, em sua grande maioria, têm os valores trocados e acabam os filhos trilhando o mesmo caminho no vestuário, na forma de falar, na forma de agir, etc. O que deve ser feito é instruir o menino no caminho em que deve andar sempre. Está aí a participação da Maria Gorete de Souza. Temos aqui a participação também do Jackson Santos. Dá para se ver que a maioria dos entrevistados se preocupam com o adultismo das crianças. Doutora, existem alguns conselhos importantes para os pais? São as considerações finais aqui do nosso programa. Damares? Eu acredito que simplicidade, certo? Manter a simplicidade, né? Manter disciplina. Disciplina não é violência, né? Existe uma linha tênue entre a disciplina e a violência. Mas a disciplina é necessária. Os pais são faróis, são semáforos na vida dos filhos. A outra coisa aquela coisa de dizer faça o que eu mando e não faça o que eu faço, está completamente errada. Os neurônios espelho do aluno estão aí copiando tudo que ele faz. Nossos filhos aprendem mais com o que nós fazemos do que com o que nós dizemos, não é? A outra coisa também existe um exagero. Os pais da década de 20, 30, 40, 50, eram pais muito violentos, porque não era porque eles eram maus, era porque eles acreditavam na violência, a disciplina como violência que ia fazer o cidadão. E aí nós, com a democratização da sociedade, os pais passaram de violentos a frouxos, certo? Então, o outro foi a curvatura da vara, foi para o outro lado. E agora aquela frouxidão, certo? A permissividade, né, Letícia? Está invadindo os lares. Isso é muito prejudicial. Aí volta novamente a falar sobre a questão da disciplina sem a violência, né? Falar naturalmente a energia materna, a energia paterna, certo? E muito amor. Para os pais que estão nos ouvindo, a saída é amor e disciplina. Está aí a participação da Damares Flor, ela que é pedagoga, pesquisadora e escritora. E agora a gente vai ouvir também a Letícia Rezende falar um pouquinho sobre justamente esses conselhos, né? Temos aí alguns segundinhos. Eu acho que os pais, né, não devem achar que o que eles aprenderam e como eles foram educados não possam ser passados para seus filhos de uma forma e eles possam aprender com seus filhos outras formas. Eu acho que pais e filhos podem aprender um com os outros, né? E no limite, né? Com certo limite, né? Sem ultrapassar os limites. Mas podem sim, aquilo que eles aprenderam antes, podem ser bons para eles também, em determinado momento. Muito obrigado, Letícia Rezende, ela que é psicóloga, psicoterapeuta do CPPL Clínica Psicanalística. Obrigado também à sua audiência. Mandamos aqui um abraço também especial a todos os nossos telespectadores, né, que participaram aqui do programa Assunto do Dia. Mandar um abraço especial também para o Cadmiel Filho e a Isabel Mary, que sempre estão assistindo ao programa Assunto do Dia. Vai um abraço especial de toda a equipe da Rede Brasil. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã às 9 horas da manhã, ao vivo, com reprise às 6h30. Um abraço especial para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.